Graça e paz. Bom dia a todos. Muito bom estarmos aqui juntos nessa manhã. Mais uma manhã em que estamos aqui reunidos como comunidade, como Igreja de Jesus, como família de Deus. Mais uma manhã em que a gente vai se assentar ao redor da mesa de graça do Senhor, para comermos juntos e bebermos juntos. Muito bom reencontrá-los, estarmos juntos aqui nessa manhã. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. Diz assim o texto bíblico. Todos encontraram? João capítulo 2. Diz o seguinte: no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Queria convidá-los mais uma vez a orarmos juntos nessa manhã. Pai de amor, Pai querido, estamos na Tua presença, diante da Tua palavra, diante do Teu Evangelho. Pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine para entendermos as Escrituras e que o Senhor produza nos nossos corações aquilo que só o Senhor pode produzir, Pai. Fala profundamente a nossa alma nessa manhã. Que saiamos daqui convictos de que o Senhor falou, que nós ouvimos e que nós queremos e vamos praticar os Teus ensinamentos. Te damos graças, orando no nome precioso de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Festa de casamento. Eu acredito que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de ir para uma festa de casamento. Em particular, festas de casamento da nossa família mais próxima, daqueles que têm mais intimidade conosco. Eu me lembro muito bem da minha festa de casamento. A gente fez, com antecedência ali todos os momentos, de degustação. Degustar ali a comida, tudo aquilo que tinha ali na festa. E eu me lembro que teve um problema muito grave na festa. Algumas mesas demoraram muito para ser servidas. E eu lembro que na ocasião, o meu pai, minha mãe, que estavam ali, ficaram muito bravos com o buffet, E deram aquela bronca ali, quase judicial, com o buffet posteriormente. Me lembro também da festa de casamento da minha irmã. Essa eu lembro com maior clareza, porque eu não era o noivo, eu estava só curtindo, então eu pude discernir ali a festa de casamento. E eu me lembro que foi num buffet muito gostoso, me lembro que tinha muita comida boa, me lembro que tinha vinho, me lembro que foi uma festa assim deliciosa. E eu lembro em especial da preocupação dos meus pais, especialmente por conta de ser uma filha, A filha casando é diferente do filho casando.
E a preocupação deles em organizar uma festa, porque todo mundo que organiza uma festa quer que todo mundo seja bem servido. Eles não queriam que acontecesse a mesma coisa que tinha acontecido na minha festa de casamento. E eu lembro da preocupação com cada detalhe, com todo mundo ali bem servido, num sentido que todo mundo pudesse sair daquela festa dizendo: puxa vida, todo mundo comeu, bebeu, todo mundo foi bem servido, não faltou nada. É assim que a gente se preocupa com uma festa de casamento. E é muito interessante que Jesus, segundo o Evangelho de João, o primeiro grande sinal que ele faz, quase um sinal ali para abrir toda essa jornada de milagres e de sinais que Jesus vai fazer, ele decide, pois, fazer esse sinal em uma festa de casamento. É nesse contexto em que ele transforma a água em vinho. É no contexto de uma festa. É num contexto de núpcias. É no contexto em que a gente celebra, a gente festeja, a gente se alegra da união de um homem e de uma mulher, de um matrimônio. E aqui é claro que a gente tem que fazer um exercício e pensar num belo de um matrimônio, numa bela de uma festa, num noivo apaixonado pela sua noiva, numa noiva apaixonada pelo seu noivo. Nada de chinelo voando, nada de dor de cabeça, nada de frustração. A gente sabe que na vida, às vezes, o matrimônio pode ser um lugar muito turbulento, né? Muito complicado, muito triste. Mas a gente tem que fazer uma abstração aqui para a gente entender o que está acontecendo nesse texto. E a gente precisa idealizar essas núpcias como algo extremamente maravilhoso e belo. E eu queria sinalizar, de maneira preliminar, alguns pontos aqui desse texto. Em primeiro lugar, é muito interessante o fato de que Jesus e os seus discípulos são convidados para o casamento. E aí a gente já começa a perceber algumas características a respeito de Jesus. Jesus não é um beato. Jesus não é um monge que vai para o deserto para viver a sua espiritualidade distante de tudo que está acontecendo no mundo. Jesus não tem um tipo de espiritualidade de vida com Deus em que ele se retira do mundo, em que ele se afasta das pessoas, em que ele se afasta da sociedade, em que ele deixa de se relacionar com as pessoas. Jesus não é um tipo de beato que vai para o templo e vive dentro do templo, muito pelo contrário. Jesus, normalmente, quando vai no templo, ele arruma encrenca, ele vira as mesas dos cambistas, como a gente vai ver adiante. Quando ele vai para o templo, normalmente é quando ele está capturado pelos religiosos da época, do Sinédrio, recebendo tapa na cara. Ou quando ele é criança e está lá conversando lá com os mestres. Mas, grosso modo, o Evangelho retrata para a gente um Jesus que está indo pela vida, está caminhando pelas estradas, está conversando com gente, está conversando com pessoas, está caminhando com seus discípulos pelas redondezas. Então, nada mais simbólico, nada mais importante do que a gente entender que Jesus é convidado para uma festa de casamento junto dos seus discípulos. E é nesse contexto, entre aspas e muitas aspas, mundano, nesse contexto secular, nesse contexto nada religioso, mas extremamente festivo, é que Jesus escolhe e decide fazer disso o palco do lugar em que ele vai demonstrar o seu sinal de que ele é o Messias, sinal de que ele é o Salvador, sinal de que ele trouxe vida, nova vida para o mundo, para a humanidade, para mim e para você. Muito interessante notar isso e perceber que é esse o contexto que a gente está. E nesse contexto de festa de casamento, existe um elemento aqui fundamental, que é o vinho. O vinho. E o vinho simboliza aqui, e não somente simboliza, mas é dentro do contexto do universo bíblico, alegria. O vinho é o elemento decisivo para a qualidade desse tipo de festa.
Imagina você para uma festa nesse contexto em que acaba o vinho. Terrível, terrível, desgraça. Um negócio assim vexatório. Então o vinho simboliza dentro desse contexto alegria, alegria. E não à toa nós estamos aqui diante de uma mesa em que a gente vai comer do pão e vai beber do vinho. A gente não vai beber do vinho aqui, vai beber de um suco de uva, mas eu sei que os irmãos aqui na Igreja Batista em Quitaúna, alguns anos atrás, na época do saudoso pastor Epaminondas, celebravam a ceia do Senhor com vinho. Com vinho de verdade, vinho, né? Tem alguns que falam que não, que na verdade o vinho bíblico não era vinho de verdade, era na verdade um suquinho de uva misturado com água, né? Balela, né? Balela, era vinho mesmo, né? E vocês celebravam essa ceia aqui, mas é isso que simboliza aqui, é o cálice do vinho, esse é o símbolo. Por isso que a gente se senta na mesa do Senhor, eu sempre incentivo os irmãos a nos alegrarmos ao nos assentarmos nessa mesa, nos alegrarmos. Porque a gente está sentando numa mesa em que tem pão e que tem vinho. Esse é o contexto dessa festa, um contexto alegre. E eu queria ler com vocês Cântico dos Cânticos, para reforçar esse contexto de festa e esse símbolo tão precioso do vinho, em especial dentro do contexto das núpcias, dentro do contexto em que há uma celebração do amor, uma celebração da união de um homem e de uma mulher. Cântico dos Cânticos, capítulo 7, de 1 a 2, diz o seguinte. Olha só esse texto, gente. Como são lindos os seus pés calçados com sandálias, ó filha do príncipe. As curvas das suas coxas são como joias, obra das mãos de um artífice. Seu umbigo é uma taça redonda, onde nunca falta o vinho de boa mistura. Sua cintura é um monte de trigo cercado de lírios. Né? Então percebam só aqui como ele está, o noivo, né, o amado, está exaltando a amada, a descrevendo e dizendo, em especial o que eu quero destacar é que o umbigo dela é como uma taça redonda onde nunca falta um vinho de boa mistura. Não é um vinho chulé, tá? Não é um vinho que não presta, não é um sangue de boá, não é isso não, é um vinho de boa mistura. E o umbigo da amada é a taça, onde esse vinho é despejado, é derramado, esse vinho bom. Vamos lá para o verso 8. Eu disse, subirei a palmeira e me apossarei dos seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira, o aroma da sua respiração como maçãs, e a sua boca como o melhor vinho. Vinho que flui suavemente para o meu amado, escorrendo suavemente sobre os seus lábios de quem já vai adormecendo. Eu pertenço ao meu amado e ele me deseja. Aqui a gente tem uma mistura das duas falas. É a fala do noivo, né? A fala do amado. Ele diz, eu disse, subirei a palmeira e me apossarei, sejam os seus seios como os cachos da videira, o aroma da sua respiração como maçãs e a sua boca como o melhor vinho. E a amada, ela assume aqui o poema, e agora ela que fala para o noivo, vinho que flui suavemente para o meu amado, escorrendo suavemente sobre os lábios de quem já vai adormecendo. Gente, é a Bíblia, tá? Palavra de Deus. Erótica num bom sentido, mostrando para nós que essa relação homem e mulher, essa relação aqui, ela celebra o amor, e o vinho é um elemento que está presente dentro dessas núpcias, está presente dentro dessa festa, está presente dentro dessa celebração, como algo que simboliza alegria, contentamento, júbilo. Aos casados aqui, nós temos aqui um horizonte todo lindo e maravilhoso para a gente imaginar como o nosso casamento deve ser.
né? Um lugar de festa, de celebração, de muita poesia, de muitos elementos lindos aqui, como o texto nos inspira. Esse é o contexto em que Jesus vai realizar o primeiro milagre. O que é interessante nessa narrativa aqui que o apóstolo João nos conta? Que chega um dado momento em que eles não têm mais vinho. E se eles não têm mais vinho, o que acontece com uma festa de casamento sem vinho? Vergonha para os noivos, vergonha para os familiares, vergonha daquele que está recebendo ali os seus anfitriões. Como que vai acabar o vinho? Como que vai acabar a alegria? Como que vai acabar a festa? Como que vai acabar a celebração? Porque se acaba o vinho, acabou a festa. Se não tem o que beber, não tem mais sentido se alegrar. Porque a festa dentro desse contexto não durava um dia só, viu, meus irmãos? A festa aqui durava 7 dias. 7 dias. Imaginou quantos litros de vinho? Se custa caro fazer uma festa hoje, né, César? Quando a Luísa casar, hein? Jesus Cristo, tem misericórdia. Hein, Adilson? Camille casando, 2 filhas, só a graça de Jesus, meu irmão. É muito dinheiro para fazer uma festa. E com vinho bom ainda? Eita, é mais caro ainda. Vai dinheiro. 7 dias e o vinho acabou. E Maria, a mãe de Jesus, vira para Jesus e diz: olha, não tem mais vinho, Jesus. Como quem diz: vamos fazer alguma coisa aqui, o negócio vai ficar feio. E Jesus responde para ela: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Uma palavra que para a gente aqui, em especial no português, ela soa de algo tão rude, né? tão complicado. Alguns estudiosos dizem que lá no grego, no original, isso aqui é menos rude do que parece. É como se fosse Jesus de maneira suave, querendo colocar a mãe dele no lugar dela, assim. Então parece menos rude do que o texto está nos sinalizando, segundo alguns estudiosos. Mas o fato é que Jesus está querendo, de alguma maneira, talvez se distanciar dos seus vínculos familiares, para ele poder se mostrar e se colocar como aquele que vai fazer o sinal de que ele é não simplesmente o filho da Maria, mas que ele é o Salvador do mundo, que ele não é simplesmente o filho de um carpinteiro, mas ele é o Messias, não simplesmente de que ele é uma pessoa comum e qualquer, mas de que ele é aquele que foi enviado para nos dar o vinho da alegria. Então há esse distanciamento, ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele mandar. E aqui eu queria exaltar a atitude de Maria, porque, puxa vida, independente dessa interpretação, se foi muito rude ou se foi pouco rude, se foi bem grosseiro ou se foi uma coisa mais suavizada, perceba a atitude dela. Olha, serviçais, façam tudo o que ele mandar. Às vezes a gente não entende muitas coisas. Às vezes a gente não tem clareza dos porquês de muita coisa. Às vezes a gente não sabe entender o que Jesus está querendo, por que ele está pedindo isso, por que ele está fazendo determinada coisa. A gente não sabe entender os porquês, muitas vezes, da nossa vida, da nossa caminhada. Eu estou falando aqui de casamento bonito, estou falando de festa de núpcias, estou falando de um casamento em que a gente celebra o amor. E muitas vezes isso aí está distante da nossa realidade. E às vezes a gente questiona Deus, a gente não sabe os porquês, e a gente está passando determinada situação, de estar sofrendo, de estar padecendo, etc. Agora, a atitude de Maria revela para a gente algo interessante. Façam tudo o que ele lhes mandar. A gente é chamado para ter Jesus como nosso Senhor. A gente é chamado para ter Jesus como nosso Mestre. Nós somos discípulos do Nazareno. Nós somos discípulos de Jesus. E muitas vezes nessa caminhada a gente tem dúvidas, a gente não entende as coisas com muita clareza. Mas a gente precisa ter um coração e uma disposição igual de Maria. Mesmo não entendendo, mesmo não sabendo o que vai acontecer, mesmo não entendendo como ele vai resolver, mesmo talvez com essa aparente atitude mais rude, façam tudo o que ele faz.
o que Ele pedir. Sigam as orientações dEle, porque a gente pode ter certeza e confiança que seguindo Jesus, a gente sabe que Ele quer o melhor para nós. Seguindo a Jesus, a gente sabe que Ele tem vinho bom para nos dar. Seguindo a Jesus, a gente sabe que Ele tem um caminho de bênção para nós. Seguindo a Jesus, obedecendo a Jesus, sendo submissos ao Senhor, tendo Ele como Senhor da nossa vida e nenhum outro Senhor, a gente pode descansar, a gente pode caminhar num solo forte. A gente pode ter certeza e convicção de que a gente está sobre a rocha. E a atitude de Maria revela isso. Olha, não chegou a minha hora, ele disse, o que temos nós em comum, mulher, não chama nem de Maria, nem de mãe. Aí a sua mãe vira para os serviçais e fala, façam tudo o que ele lhes mandar. Que você possa fazer tudo aquilo que Jesus mandar. Porque Ele é o nosso Senhor. Se Jesus mandou, faça. Faça. Faça sem entender às vezes, sem discernir tudo. Obedeça. Se Jesus nos ensina a perdoar, nos ensina a amar, nos ensina a dar outra face, mesmo você não entendendo todos os porquês das circunstâncias e dos contextos, faça. Faça. Porque conforme a gente vai ver aqui, Ele tem um caminho para a gente que é um caminho de alegria, um caminho de paz, um caminho em que a festa vai continuar, em que o vinho não vai acabar. Ele continua dizendo, fazendo, o texto diz no verso 6 que ali haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. E cada pote cabia 80 a 120 litros. Pelos cálculos aqui, Jesus transformou água em vinho e aproximadamente mais de 400 litros de vinho. 400 litros de vinho. Vocês conseguem imaginar o tamanho dessa adega? Se uma garrafa tem 750 ml, vamos arredondar para a gente está falando de 400 garrafas de vinho. É isso que Jesus vai fazer aqui. Jesus vai transformar aproximadamente mais de 400 litros de água em vinho. E o que é interessante desse momento aqui que a gente observa? Que ele diz que aqueles potes de pedra eram utilizados pelos judeus para purificações cerimoniais. Eram os potes em que eles se limpavam antes de uma refeição, em que eles se purificavam para determinados ritos cerimoniais. E Jesus utiliza daquilo que era utilizado para o rito cerimonial dentro do judaísmo, para transformar água em vinho para um matrimônio, para uma festa de casamento. O projeto de Jesus para a minha vida e para a sua não é um projeto ritualístico. O projeto de Jesus para mim e para a sua vida não é um projeto de hábitos que a gente vai seguindo, cumprindo tabela. O projeto de Jesus para a gente não é um projeto em que a gente vai simplesmente obedecendo preceitos técnicos de como que a gente faz para agradar a divindade. Meus irmãos, nós estamos diante da mesa do Senhor e eu digo para vocês aqui com muita tranquilidade que a maneira como a gente celebra essa ceia memorial, o jeito, os passos, os caminhos, aquilo que eu falo, o que o corpo diaconal faz, não é sobre esses ritos, não é sobre como a gente dobra o pano. Eu me lembro na primeira vez em que eu celebrei a ceia do Senhor aqui nessa comunidade, em que eu vim aqui à frente, na ocasião a gente fazia um pouquinho diferente, o pastor preparava, entregava para os diáconos, os irmãos se lembram, E eu lembro que eu me embananei todo no paninho, onde colocava as tampinhas ali, dos utensílios aqui, da ceia do Senhor. Eu lembro que o Ronaldo Passos estava ali no cantinho e começou a dar risada. Ele deu risada assim na minha cara, Aí eu fui lá, tentei me organizar, dar conta ali, eu fiquei ligeiro, não errei mais não, fiz tudo bonitinho das próximas. Aí a segunda vez que eu fui fazer, eu fiz, dobrei, arrumei tudo bonitinho, e olhei pro Ronaldo Passos e fiz assim para ele, Deu uma piscadinha para ele e deu muita risada, Tipo, o pastor agora acertou. Mas na verdade, pouco importa.
Pouco importa onde está o potinho, onde que está a tampinha, como que o paninho está dobrado. Pouco importa, meus irmãos. Existe algo que importa muito mais. E o Evangelho nos leva para esse algo mais. O Evangelho nos leva para esse lugar profundo. O Evangelho nos leva para esse lugar de paz, esse lugar de amor. O Evangelho nos leva para um lugar de liberdade. O Evangelho nos desamarra das amarras da religião. O Evangelho faz a gente poder vir aqui cultuar com a camisa do Timão. De boa. O Evangelho faz a gente celebrar, faz a gente ler um texto falando sobre amor, faz a gente poder meditar sobre vinho, faz a gente poder ter essa liberdade no espírito. Meu irmão, se você vem para uma comunidade dessa, simplesmente cumprindo um rito, seguindo os preceitos, fazendo as coisas de uma maneira mecânica, que tristeza! Que tristeza para mim, que tristeza para você, que tristeza para nós. O Evangelho, ele pega aqueles utensílios de gente religiosa, de gente legalista, de gente que aprisiona os outros, de gente que condena os outros, de gente que aponta dedo na cara dos outros, de gente que se sente mais santa que os outros. Que coisa cafona, que coisa feia. O Evangelho não é feio, não é cafona, o Evangelho é vida. O Evangelho é vida em abundância, o Evangelho é liberdade, o Evangelho é amor, o Evangelho é celebração, o Evangelho é festa, o Evangelho é alegria no Espírito Santo. E onde o Espírito Santo está, o Espírito do Senhor está ali, a liberdade. A liberdade. É isso que é o Evangelho. Vamos nos desamarrar das religiosidades, vamos nos desamarrar desses sistemas que nos aprisionam, que nos acorrentam, que transformam a Bíblia numa camisa de força. Vamos viver a vida que Jesus tem para a gente, porque Ele usou aqui aquilo que era utilizado para purificação cerimonial, para transformar água em vinho, para a festa não acabar, para a festa continuar. Portanto, o vinho do Evangelho é superior a essa água da purificação da religião. O vinho do Evangelho é um vinho bom. E segundo o que nos diz aqui o texto, quando ele transforma água em vinho, ele pede ali para aquilo ser servido para o responsável da festa, e o responsável da festa fica admirado, fica encantado, e vira inclusive, e comenta e fala assim, olha, ele chama o noivo e diz, todo mundo serve primeiro o melhor vinho. Por que todo mundo serve primeiro o melhor vinho? Porque conforme a festa vai passando, e lembrem-se, 7 dias de festa, 7 dias. O tempo vai passando, o pessoal vai bebendo vinho, e o texto diz o seguinte aqui, Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, a tradução dá uma bela de uma amenizada aqui, já beberam bastante, não. É que estão bem alegrinhos, estão bem felizinhos, essa que é a verdade. Aí quando todo mundo está bem felizinho, o que acontece? O discernimento para analisar se o vinho é bom, se não é, se está misturado com água, se não está, se é aquele vinho, de 150, 200 reais a garrafa, ou se é aquele vinho de 30 conto, ou 20 conto. Ninguém sabe mais, está todo mundo já num estado de espírito assim meio diferente, Então, o que o pessoal faz? Deixa o vinho ruim para o final, aí top eles de vinho ruim, barateia o custo da festa e está todo mundo feliz, não vai queimar o filme de ninguém. Só que Jesus não faz isso. Jesus, mesmo depois, já para lá de Bagdá da festa, o vinho que ele transforma é um vinho da melhor qualidade. É o melhor vinho de todos. É um vinho que talvez não tem nem loja para comprar. É um vinho talvez que ninguém sabe fazer. É o vinho de Deus. É o vinho do toque da graça. É o vinho da nova aliança. É o vinho da aliança que nós temos com o nosso Senhor. É um vinho incomparável. É um vinho único.
um vinho gostoso. É um vinho que tem uma proporção perfeita, tem um tempo de fermentação adequado, de um tipo de uva que talvez a gente não tenha condição de plantar lá em Minas, Marise. É uma uva diferente, é um processo diferente, é um vinho cheio de graça, cheio de amor, cheio de misericórdia. É um vinho que traz paz e alento para a minha alma, para a sua alma. É um vinho que sacia a nossa sede. É um vinho que faz a gente celebrar a vida, celebrar a existência, celebrar a caminhada. É um vinho que coloca um sorriso no nosso rosto. É um vinho de perdão. É um vinho que pacifica o nosso interior, faz a gente perdoar o mundo. Esse que é o vinho do Evangelho. Que vinho você tem bebido? Que festa você tem participado? Como tem sido a sua caminhada? Na hora que a gente se aproxima da mesa do pão e do vinho, dessa ceia memorial, como que você tem discernido o Evangelho na sua vida? Será que está fazendo tudo isso por conta da religião, por conta do hábito, por conta do costume, porque assim você aprendeu desde criança? Ou será que você está no palco de uma festa de casamento, celebrando a vida e tomando do vinho que o Senhor tem para você? Esse milagre, diz aqui o texto, sinal miraculoso lá em Caná da Galileia, foi o primeiro que ele fez para revelar a sua glória. Foi o primeiro que ele fez para trazer fé para o coração dos seus discípulos. Um sinal numa festa de casamento, transformando água em vinho, dando continuidade à festividade, dando continuidade ao matrimônio. Não à toa é uma festa de casamento de um homem e de uma mulher. Não à toa nós compreendemos que Jesus é o nosso amado e nós somos amados dele. Não à toa nós celebramos nessa manhã uma aliança em que nós, igreja de Cristo, somos considerados a noiva do noivo, e o noivo é o nosso Senhor Jesus. E nesse casamento, meus irmãos e minhas irmãs, não é um casamento cheio de rancor, cheio de dureza, cheio de confusão, cheio de ódio, cheio de mágoa. Nesse casamento e nessa aliança que nós somos convidados a participar pelo sangue do nosso Cristo, é um casamento em que a festa, a alegria, a celebração e a vida. Por isso que eu não vou nem pedir na hora do nosso momento da ceia memorial, mas sorria, vibre, se alegre com o fato de que nós temos uma aliança com o nosso Senhor. Diga para Ele: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Festeje, dance no teu coração e na tua alma, porque eu sei que os irmãos só dançam quando eu não estou aqui. Eu sei, eu vou embora das festas de casamento de vocês, aí eu vejo que vocês se alegram mais. Que tristeza, gente. Olha, minha meta de pastoral aqui nessa igreja é que eu possa celebrar com vocês do mesmo jeito que vocês celebram quando o pastor vai embora. Que assim seja a nossa aliança com o Senhor. Como que está o seu relacionamento com Deus? Como que está a tua aliança com o Eterno? Está tristonha? Está chata? Está cafona? Está triste? Pegue os seus potes da religião, encha eles de água e faça o que Jesus manda. E Ele transformará 400 litros de água em 400 litros de vinho, do melhor vinho, para que você possa viver os melhores anos da sua vida. Para que você possa celebrar as núpcias, para que você possa celebrar essa festa, em que não vai faltar comida para ninguém, em que não vai faltar vinho para ninguém, e que mesmo que depois que alguns estiverem mais alegrinhos, eles vão continuar recebendo de um vinho bom, e de um vinho melhor do que quando eles começaram na festa. É isso que Jesus quer fazer na minha e na sua vida. Quer trazer renovação, quer trazer vigor. E eu tenho convicção que se nós abrirmos nosso coração nessa manhã para esse Jesus, Ele vai trazer aqui os litros e mais litros de vinho para a gente celebrar. Vamos orar. Quero orar pela sua vida, quero orar pelas nossas vidas, pela nossa vida espiritual.
pedindo para que o Senhor transforme a nossa peregrinação numa peregrinação festiva, cheia de vinho. Pai de amor, obrigado, Deus. Obrigado, porque o palco em que o Senhor realiza o milagre é o palco da nossa vida. Obrigado, Pai amado, porque o Senhor tem vida para nós. Nos liberte, Pai. Nos liberte de toda a religiosidade, de toda a tristeza, de toda a cafonice religiosa. Nos liberte, Pai amado, de tudo aquilo que não agrada o Teu coração. E sabemos que uma vida religiosa triste, uma vida religiosa enclausurada, uma vida religiosa neurótica não agrada o Teu coração. Nos liberte dessas amarras da religiosidade, para que a gente possa experimentar do Teu vinho, Pai. Para que a gente possa celebrar essa união de amor que temos contigo. E para que toda a nossa vida espiritual seja ressignificada, para observarmos, para entendermos, para discernirmos ela como uma festa de casamento. Ó Senhor, nós somos Teus e Tu é nosso. A nossa alma é Tua, ó Pai, e o Senhor é o nosso dono. Tu és o nosso Senhor. Ó Pai, quão bom é ser do Senhor. Quão bom é ser do nosso amado. Quão bom é desfrutar desse encontro amoroso, místico, cósmico com o Senhor. Como é bom desfrutar, Pai amado, da Tua vida em nossa carne, habitando no nosso coração, transbordando alegria. Como é bom ter o Teu vigor, como é bom ter o Teu regozijo, como é bom ter o Teu gozo, Senhor. Como é bom ter a Tua alegria. Enche-nos da Tua alegria nessa manhã, Pai. Coloca um sorriso no nosso rosto. Traz paz e festa ao nosso coração. Que possamos celebrar, que possamos dançar, que possamos regozijar o fato de que sim, somos do nosso amado e o nosso amado é nosso. Obrigado por essa manhã, Pai. Obrigado por essa mesa farta. Nós assim oramos, gratos a Ti, no nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém.